Boa tarde, esse vídeo é sobre as 10 principais figuras do Brasil colonial, né? Me pediram para fazer esse vídeo, eu vou confessar que eu não sou muito fã dessas listas, os 10 mais, os 10 piores, os 10 mais isso ou aquilo, mas como me pediram, acabei fazendo, né, a lista, né? Então são de pessoas que estiveram no Brasil, né? Ou nasceram fora, ou nasceram aqui no Brasil e que foram importantes para a nossa história nos primeiros 200 anos, ou seja, de 1500 a 1700, ou seja, não inclui os portugueses, obviamente, que foram importantes, senão não haveria Brasil, mas que nunca colocaram os pés aqui. Então não vou falar de rei de Portugal, não vou falar de outras figuras importantes, sem as quais o Brasil não existiria. Por exemplo, Henrique o Navegador, se não começasse o processo de navegação, né, de expansão das conquistas portuguesas, dando início à era dos descobrimentos, não haveria Brasil. Claro, mas eu não vou me referindo a essas figuras, mas sim figuras que aqui estiveram. Então, o primeiro, óbvio, nós da editora Caravelas resolvemos lançar essa magnífica coleção de Varnhagen. São 6 volumes, é uma história robusta, absolutamente imprescindível para quem quer aprender sobre a história do Brasil. É o Pedro Álvares Cabral, claro, né? Não vou ficar aqui entrando no mérito, na discussão se veio aqui por acaso ou não, já sou adepto de que não chegou nessas terras por acaso. Portugal já sabia da existência dessa terra, lógico que não sabia que era nem a Espanha, nem Portugal sabia que era um continente, se imaginava, né? Que seriam várias ilhas, a noção de continente veio depois, mas eu sou adepto que Portugal já sabia da existência dessas terras e que, então, Pedro Álvares Cabral fez Bom, se Portugal já sabia dessas terras, qual o mérito, então, de ter Pedro Álvares Cabral chegando aqui em 1500? Teria sido, então, oficialização, né, do Brasil como terra portuguesa, ou achar algum outro nome similar a esse. Aliás, esse termo é usado por uma historiadora portuguesa, agora me fugiu o nome, quando ela comentava sobre o descobrimento do Brasil. Ela, então, também acreditava, ou acredita, deve estar viva ainda, de que, então, Portugal sabia da existência dessas terras, já tinha feito 1 ou 2 ou 3 navegações aqui, e que, então, Pedro Álvares Cabral foi enviado para cá para, então, oficializar esses descobrimentos e dar início, então, à colonização do Brasil, oficialização, etc. e tal, né? Bom, seja qual for a visão que se tenha, né, o Pedro Álvares Cabral passou para a história como descobridor do Brasil, fez, então, uma grande armada, organizou uma grande armada que passou pelo Brasil e foi lá para a Índia, né? Ele era uma pessoa de corte, ele era nobre, na época chamado de fidalgo, né? Fidalgo vem filho de algo, né? Nome meio infeliz, mas tudo bem, era essa a tradição. Bom, ele era uma pessoa nobre, frequentou a corte, tinha contatos poderosos, e aí então o rei Dom Manuel indicou ele para ser justamente o capitão-mor aqui dessa armada. Lembrando que o capitão-mor não precisava saber navegar, né? Podia saber ou não. Quem de fato sabia navegar eram os pilotos ou outros oficiais, né? Esses sim tinham que ser bons. O líder da armada, ele tinha que ter autoridade, obviamente contatos na corte, né? Ter autoridade, saber administrar bem as pessoas, mas não efetivamente saber navegar. Inclusive na armada do Pedro Álvares Cabral estava o Bartolomeu Dias, né? Uma figura famosíssima por causa do cabo dele ter o primeiro a ultrapassar em segurança, né? O cabo da Boa Esperança, né? Bom, aí então o Pedro Álvares Cabral teve aqui, não vou falar aqui dos detalhes do descobrimento, foi para a Índia, teve lá uns incidentes lá na Índia, teve uns desastres lá no Índico, onde morreu o Bartolomeu Dias, né? Uns barcos da Armada se perderam e naufragaram, né? Mas ele teve lá uns problemas na Índia, em Calicut, mas ele acabou voltando para Portugal. O rei Dom Manuel, então, resolveu organizar uma nova armada, 1503, se não me engano, e, teoricamente, o Pedro Álvares Cabral que seria de novo capitão-mor. Porém, rixas na corte, brigas para lá e para cá, Pedro Álvares Cabral foi afastado, né, e outros tomaram a frente do projeto. Aí Pedro Álvares Cabral saiu dos ambientes da corte
e foi viver no interior de Portugal. Ele era nobre, próspero, acabou cuidando então das suas propriedades. Acabou sendo esquecido durante muito tempo, aí o Brasil acabou resgatando a memória dele, né? Ele nasceu em 1467, faleceu em 1520, né? As descrições dele não foram muito favoráveis. Ele era alto, diziam que ele era humilde, que ele era cortês, que ele era um bom amigo, ou seja, uma pessoa muito generosa e tal, mas também um pouco vaidoso. Mas, no geral, havia então uma impressão positiva dele, né? A figura dele, então, foi descrita pelos historiadores como muito positiva. Outro, número 2, Martim Afonso de Souza, né? Que nasceu em 1500 e faleceu em 1564. Então, essa é uma grande figura, aliás, né? Ele, então, ele chegou a lutar lá na Espanha, né? Sob ordens do, então, imperador e também rei da Espanha, Carlos V, né? Com bravura e tal. Aí ele voltou para Portugal, foi encarregado, então, de vir para essas terras no intuito de fazer uma limpa no litoral, né? De fazer um reconhecimento do litoral e iniciar, então, de fato, a colonização do Brasil, o povoamento do Brasil. Então ele veio, fez uma longa viagem aqui, lutou contra piratas, pôs para correr inimigos e ficou famoso por ter fundado a primeira vila do Brasil, que foi São Vicente. Aí tem uma curiosidade histórica, uma coincidência impressionante, né? Então ele fundou São Vicente no dia 22 de janeiro de 1532. Só que a coincidência é a seguinte: 30 anos antes, Gaspar de Lemos havia descoberto a ilha de São Vicente, mas não fundado nada, no mesmo dia do dia 22 de janeiro. Então, coincidência, 30 anos, vai um navegador, descobre a ilha de São Vicente no 22 de janeiro. Aí depois, 30 anos depois, Martim Afonso de Souza funda a vila de São Vicente, né, no mesmo dia. É uma coincidência histórica. Então, São Vicente e Martim Afonso de Souza foi muito importante para esse início, uma pessoa fundamental, né? Ele acaba introduzindo aqui a cana-de-açúcar, a esposa dele introduz o gado aqui na região aqui de São Paulo, né? E inclusive índios se batizaram com o nome dele, Martim Afonso de Souza. Ele teve contato com João Ramalho, se envolveu na luta contra o misteriosíssimo Bacharel da Cananéia. Então ele tem uma vida assim muito intensa aqui no Brasil, não vou falar todos os detalhes. Bom, o fim é que depois dessa missão aqui dele no Brasil, ele foi lá para a Índia e atuou com bastante vigor na Índia, né? Depois ele acaba voltando para Portugal e aí não vem para o Brasil, porque ele era donatário também, né? Mas acaba não se instalando no Brasil e acabou morrendo em Portugal. A esposa dele acabava administrando à distância, né? Dando ordens aí e tal. Dentro dessa lógica que veio Brás Cubas, né? E fundou a Vila de Santos, né? Que depois vai ficar mais importante que São Vicente. Bom, depois, terceira figura, é Duarte Coelho, claro, o famoso o donatário de Pernambuco, né? Que estruturou a economia açucareira lá, né? Então foi de vital importância para o Brasil, né? O Duarte Coelho foi de vital importância, porque ela foi a capitania de sucesso. As capitanias fracassaram, né, em geral. Se dá exemplo que as únicas duas que não fracassaram foi de Pernambuco e aqui é de São Vicente, que é São Paulo. Então o Duarte Coelho, ele era filho de um navegador, né? Ele era filho do Gonçalvo Coelho. E antes dele vir para o Brasil, ele foi para a Índia, ele teve no Sião, né, hoje Tailândia, teve na China, no Vietnã. No Sião ele funcionou como embaixador de Portugal e chegou até a edificar uma igreja em Malaca. Então, quando ele assumiu o controle de Pernambuco, ele não era pouca coisa, ele tinha sido então uma figura importante daquela época do descobrimento de Portugal, né? Então, quando ele chegou então em Pernambuco, ele ajudou a povoar as terras de Pernambuco, fundou vilas, né? Então acabou desenvolvendo, estruturando a economia açucareira com tecnologia da Ilha da Madeira, contou com capital judaico e também capital
holandês, né? Então, uma figura assim que não íamos poder esquecer. A esposa dele é Brits de Albuquerque, parente dos famosos Albuquerques, né? Tanto os de Portugal como os do Brasil. Ela também teve um papel importantíssimo nisso. E o que eu queria comentar é a carta que ele enviou para o então rei Dom João III, dizendo que o objetivo dele, não lembro mais os detalhes, os objetivos dele aqui, que ele estava cumprindo, era o povoamento das terras, para as terras em Sesmarias, etc. e tal. Ou seja, a carta dele a Dom João III e a própria vida dele desmente a teoria da coluna de exploração, que a própria carta diz que ele estava povoando a terra, né, que ele estava desenvolvendo aqueles lugares, que ele estava fundando vilas, né. Então, por documento, se prova também a farsa da coluna de exploração de povoamento, que é uma teoria totalmente errada, que eu já comentei tantas vezes que eu já até estou enjoado, é que eu lembrei da carta agora. Quarta figura, Mendes Sá, claro, né. O principal, a meu ver, o melhor dos administradores do Brasil. Ele nasceu em 1500 e morreu em 1572. Ele era meio irmão do famoso poeta português, né, o de Sá. Ele então foi o terceiro governador geral. Ele era muito próximo ele era desembargador, né, de formação jurídica. Ele foi desembargador lá em Portugal. Depois acabou sendo nomeado aqui como governador geral. Ele era muito amigo dos jesuítas. Ele, inclusive, chegou a fazer as meditações inacianas, né? Então, pessoa assim que demonstrou grande virtude e tal, muita ligação muito forte com os jesuítas. Inclusive, se não me engano, a filha dele deu a filha ou neta, agora eu não lembro, sobrinha, mas gente da família de Sá foi muito importante na história do Brasil. Estácio de Sá, Salvador de Sá e Benevides, se não me engano, a filha dele fez grandes doações aos jesuítas, né? E ele então, quando houve a proposta dos aldeamentos, já no governo anterior, ele então endossou essa política de aldeamentos, dando um grande reforço a ela. Também foi muito importante lá na expulsão dos franceses no Rio de Janeiro, já que o sobrinho dele, Estácio de Sá, lutou, né? E agora, o grande testemunho que ele foi uma pessoa boa, virtuosa, foi um grande administrador, foi que ninguém menos, ninguém mais que o São José de Anchieta escreveu um poema dedicado a Mendes Sá. Então, que é prova maior que isso não existe, né? Se um santo elogia uma figura dessa, é porque essa figura era muito boa. Então, o Mendes Sá é a grande figura aí dessa época. Depois, vamos entrar agora nos jesuítas, né? Aí são dois que eu coloco em destaque: o Manuel da Nóbrega, que nasceu em 1517, faleceu em 1570. Ele viveu boa parte aí da vida aqui com Mendes Sá, né? Ele então foi o provincial daqui, foi figura importantíssima nos aldeamentos, fundação de cidade, catequese, e também do ponto de vista histórico, as cartas, né? Ele enviou cartas lá para Portugal relatando, né, o que ele viu aqui sobre os índios e outros aspectos, né? Inclusive o Varnhagen comenta dessas cartas na obra dele, né? E aí, porque o Varnhagen se baseava em fontes primárias, né? Foi um grande historiador dos principais, então obviamente ele ia comentar das cartas do Manuel da Nóbrega, né? Aliás, então, pegando esse gancho, a nossa coleção do Varnhagen está com um desconto imperdível de 50% até o dia 23 de setembro, e não perca essa promoção, hein? E ainda você vai ganhar um curso de História do Brasil e ainda é frete grátis. Olha, facílimo, hein? Melhor que essa nós não vamos fazer, então não perca a oportunidade de adquirir essa aí, que é uma das principais coleções da nossa história, né, com um desconto excelente do grande Varnhagen. Então, o Manuel da Nóbrega, então, inclusive ele era gago, né? Ele não usava o termo gago, usava porque ele tinha, eu não lembro a expressão certa, preso de língua, ou língua presa, eu não lembro mais a expressão que usava, que se traduziria isso por gago, algum problema ligado à gagueira. Mas mesmo assim ele teve um grande sucesso entre os índios, né, quando ele fazia as pregações, e também entre os portugueses, que muitos portugueses chegavam aqui e acabavam se perdendo, né, em ambientes imorais, e o Manuel da Nóbrega fazia pregações
para esses portugueses, tentando resgatá-los da má vida, né? E com muito sucesso. Então, uma figura de escola aqui do Brasil, um dos nossos gigantes aqui, né? E o outro, né, que é a principal das figuras aqui da história do Brasil, José de Anchieta, né, o grande santo, fez muitos milagres, né? Milagre de entrar no rio e sair seco, milagre de perdido na floresta e não saber encontrar uma aldeia, aí ele chama uma onça para guiá-lo, ele com um sol um inclemente lá na costa do Espírito Santo, fez as aves andar em cima dele para fazer sombra. Então, uma pessoa que chegou a levitar, pessoa que sabia notícias da Europa, né? Então, era uma pessoa, se não me engano, ele ficou sabendo, né, por visão, da morte, né, de Dom Sebastião, né? Então, uma figura assim impressionante, fundador de cidade, que ajudou progresso civilizacional nos índios, fez a gramática, né? Primeira gramática de Tupi, lembrando que os jesuítas não impuseram o português para os jesuítas, para os indígenas. Na realidade, no Brasil aqui, até meados do século XVIII, se falava a língua geral que era baseada no Tupi. São Paulo, todo mundo falava a língua geral. O português era mais uma língua de documentos e uma língua culta. A língua do dia a dia era a língua geral, né? A ponto de mesmo os africanos, quando aqui estavam, se comunicavam na língua geral. Então, outro que nós não poderíamos esquecer, é claro, Antônio Vieira, né? O padre Antônio Vieira é um dos grandes escritores da língua portuguesa, estudou em Salvador, né? Mas você vê o nível do estudo lá daquela época, né? E uma outra grande figura aí da época, né? Vale muito a pena ler, os sermões do padre Antônio Vieira, né? Uma coisa assim belíssimas, tanto do ponto de vista de oratória, de recurso linguístico, de escrita, de literatura, como de conteúdo também. E também conteúdo religioso, mas também tem análises históricas. É interessante quando ele comenta, por exemplo, da invasão do Nordeste feita pelos holandeses, né? Então, quando ele fala também do Império Português e tal. Então, outros gigantes. Parece que a figura do Antônio Vieira está sendo meio esquecida ultimamente, que é um absurdo, né? É das grandes figuras aí tanto de Portugal como do Brasil. Então, na sequência, temos então o oitavo nome, aí sim vamos para a Guerra da Luz Divina, né? Um episódio marcante da nossa história, né, com grandes heróis. Eu destaco dois, né, as duas figuras preferidas aí minhas, que é o Felipe Camarão, né, que ele era potiguar da tribo Potiguar. Ele nasceu em 1600, morreu em 1648 na guerra. A curiosidade que todo mundo esquece é que ele era casado com a Clara Camarão. Aí podemos falar assim, e daí que também era potiguar e tal. O problema é que a Clara Camarão, ela também lutou na Guerra da Luz Divina, isso é esquecida. Ela liderou um batalhão de indígenas mulheres para lutar na guerra de expulsão dos holandeses. Então ela foi muito valente ao lado do marido. Então aí tem de um lado o grande Felipe Camarão, mas também tem a grande figura de Clara Camarão ali do lado dele. Felipe Camarão então foi agraciado com a Ordem de Cristo, né? Pelo seu heroísmo. Aí outra figura também, lógico, quando você fala em Felipe Camarão, já se emenda com Henrique Dias, né? Mestre de campo, cavaleiro da Ordem de Cristo, né? Mestre de campo, em Portugal havia mestre de campo general, que seria o equivalente, hoje é tenente general, né? Pelo menos em Portugal acho que se converteu de mestre de campo para tenente general. Ou talvez, na pior das hipóteses, coronel, quer dizer, ou seja, o título, né, de ser mestre de campo equivaleria a hoje ser coronel ou tenente general, né, um dos dois. Em Portugal se converteu direto para tenente general, ou seja, pessoa de alto nível na hierarquia militar. E o Henrique Dias demonstrou extrema bravura lá na Guerra da Luz Divina, que é a expulsão dos holandeses. Perdeu uma mão, lutou, escreveu cartas, convocou os outros para lutar. Depois da guerra ainda lutou contra os quilombos, né? Um gigante aí da nossa história. E por fim, então, tem que falar dos bandeirantes, né? Aí os bandeirantes são talvez o território do Brasil
talvez não seria desse tamanho. Porque os bandeirantes é que ajudaram a expandir, né, o nosso território, né? Não ficamos só nos limites do Tratado de Tordesilhas, então teve vários bandeirantes, né? Anguera, Borba Gato e outros. Eu vou fixar aqui nos dois, né, que eu fiquei na dúvida de escolher um deles, que é o Raposo Tavares e o Fernão Dias. O Raposo Tavares talvez tenha sido o maior dos bandeirantes. O problema do Raposo Tavares é que lá tinha vários problemas sérios, né? Cometeu muitos erros na vida, captura de índios, teve problemas com a igreja, chegou até a ser excomungado e tal, e por isso que eu acabei escolhendo como 10º, não ele por causa desse problema, mas sim Fernão Dias, que também teve seus momentos ruins de partir para a captura de índios, porém ele tinha acabou, né, fazendo as pazes com os padres e acabou ajudando o mosteiro de São Bento aqui em São Paulo. Então ele está com eu acho que condição do ponto de vista moral melhor do que o Raposo Tavares. Os dois foram importantes no desbravamento, mas o Raposo Tavares tem um lado aí bem ruim. Agora, de fato, o Raposo Tavares foi um gigante, saiu daqui, foi até a Amazônia, né? Quer dizer, uma coisa assim impressionante. Andou para Bolívia, Amazônia, uma coisa assim realmente impressionante. Mas, por causa dessa ajuda e desse liame do Fernão Dias, com os padres, né? Eu acabei escolhendo então como 10ª figura Fernão Dias, que aliás depois a figura dele ficou muito exagerada aqui em São Paulo, né? Tanto em 1922 como em 1954, por causa das festividades, se levantaram exageradamente uma visão muito romântica dos bandeirantes, né? Especialmente a do Fernão Dias. Inclusive, Olavo Bilac fez poemas em homenagem ao Fernão Dias, né? Então, a vida dos bandeirantes, a história sobre os bandeirantes no Brasil, tem tanto um lado muito romântico, quanto um lado, deixa eu chamar assim, de a lenda negra, né? Ou seja, aquela que só fala mal, que eles nunca fizeram nada de bom, que eles só fizeram tudo de ruim. O outro lado, uma visão romântica, a lenda cor-de-rosa, uma visão romântica, eles eram os bons e tal. Os dois lados estão errados, eram pessoas que tiveram vários problemas graves, como, por exemplo, captura dos índios e escravização deles, como, por exemplo, também fizeram coisas grandiosas, como a expansão do território brasileiro, né? Bom, então é isso, né? Eu sei que toda a lista é problemática, né? Eu sei que talvez eu tenha esquecido o nome, mas como me pediram para fazer, acabei relacionando então essas 10 figuras. E você concorda com essas 10 figuras de 1500 a 1700? Critica algum nome que esteja aí, ou critica por eu não ter incluído outro nome? Então deixa aí nos seus comentários. Vamos ficando por aqui. Obrigado.